acordem! Começando o nosso encontro, nossa terceira live dessa série de 12 lives, e hoje o nosso tema é como você pode se curar, e a gente vai falar sobre isso. O pessoal tá chegando, deixa eu pegar meu cafezinho. Vocês já tomaram café hoje? Me contem, gente. Aqui, cafezinho, já tomaram? Quem tomou um café já hoje? Me conta. O Instagram vai avisando o pessoal vai chegando. E aí, gostaram da nossa live de ontem? Hoje nós estamos em outro horário, como eu disse, já avisei, nossa, nós vamos estar aqui em horários variados, né? Que é justamente pra gente exercitar aí a nossa dinâmica, como anda a sua dinâmica pessoal, certo? Então, é isso aí. Amanhã também vai ser esse horário de 13h13. Certo, pessoal? É isso aí. Gostaram? Já começaram a botar em prática os exercícios que fizemos ontem sobre gratidão, né? Importante dizer para vocês, gente, que ao longo dessa nossa série, né, das 12 lives, você justamente tem como construir aí estratégias para que você aplique na sua vida, certo? Para que você consiga colocar muita coisa aí, colocando em prática, você consiga ter muito resultado de mudanças na sua vida. Eu vou entrar aqui e vou conectar também no nosso antigo Instagram. Gente, hoje eu decidi, a gente tem que estabelecer uma data, né, para fechar aquele antigo Instagram, porque senão quem tinha que vir para cá não vem e fica essa situação, né? Então, acho que a gente, aproveitando que estamos na virada de ano, pode ser interessante a gente fechar até 31 de dezembro, certo? Eu ainda tô descobrindo o botão de desativar dele, porque assim que eu descobrir, gente, a gente fecha. Deixa eu encostar aqui pro Kiro nos deixar tranquilinhos pra gente conversar. Hoje a gente tem um papo bom pra falar aqui, que é justamente sobre essa questão de como se curar, né? Tem várias questões que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse tema, que eu já coloquei aqui nas minhas anotações para trazer para vocês, e vocês vão vendo se faz sentido, né? A minha ideia aqui, né, o meu papel aqui, vamos dizer assim, é colocar as coisas de uma maneira que vocês possam aplicar na vida de vocês e refletir, e a partir dessa reflexão, fazendo sentido, aplicar também, tá? E é isso. Estamos bem no meio da nossa semana. Deixa eu ver aqui como que tá. Gente, esse eu tenho que até ver, esse extraterrestrial. Muito engraçado. Aqui um filtro. Então vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Olha aqui esse filtro, não dá pra ver. Aqui, tá vendo o filtro de extraterrestre? Só que é um outro aqui. Então tá. E aí? Como você pode se curar? Então, de fato, como que é? Tá bom, chocolate não, café com aroma de chocolate. Muito ótimo. Aqui tá escuro. Então é isso, a gente já vai começar. Pessoal que vai entrando, sejam bem-vindos. Então, vamos falar hoje sobre como posso me curar, né? Como você pode se curar. Então, a gente vai conversar aqui. Oi, tá com esse nome? Ah, sim, que legal. Seja bem-vinda, Fê. Eu vi que chegou a tua mensagem ali, mas eu já estava aqui ao vivo, esperando aqui abrir a página.
E aqui no antigo, que eu tô tentando entrar com o antigo também, mais pro pessoal que ainda não veio, hoje a gente vai colocar aí uma data, saudade também. Ó, já que a gente não se vê pessoalmente, já que eu tô em São Paulo, tu tá em Porto Alegre, me vê aqui na Aproveita a série de lives, que até dia 21 de dezembro a gente vai estar aqui ao vivo, gente. Então é bom porque vocês já podem acompanhar. Olha só o tema de hoje. O tema de hoje é como você pode se curar, tá? Então eu vou falar sobre 4 aspectos. 4? Cadê? São 4, aqui o número tá errado. São 4 aspectos que eu quero trazer para vocês de repente refletirem sobre esse assunto, tá? Então, em primeiro lugar, é conscientização, né? Então, assim, deixa eu entrar aqui, então, tô conectando no Instagram antigo, gente, não é para fugirem daqui, este é o novo e atual, mas para o pessoal que ainda não percebeu e não viu lá, porque assim, até vou comentar que até fiz uma live explicando isso já há uns tempo atrás, então, por que que eu tô migrando, né? Migrei já, gente, porque o Instagram antigo, ele não tava entregando muitas coisas, né? Então eu percebia que muitas pessoas falavam que não chegava até a pessoa as minhas informações. Então eu gostaria, né? Qual é o intuito aqui desse trabalho, né, gente? É que eu leve a estruturação emocional para as pessoas. Quanto mais pessoas, melhor, porque eu vou estar ajudando elas a se estruturarem emocionalmente para que elas possam realizar as coisas que querem, tanto no âmbito profissional, pessoal, relacionamento, família, filhos, cachorro, periquito, papagaio, né? Brincando ou não, gente, mas é esse o objetivo, certo? De poder ajudar mais pessoas, né? Então, a Mami sempre tá presente nas lives, né? Agora eu entendi, ela começou a me seguir de novo, porque eu acho que ela tinha deixado de me seguir. Que bom, sem querer, né? Porque ontem eu falei, tu entrou no antigo. Aqui também tem gente entrando, sejam bem-vindos. Fica o convite para vir. Deixa eu anotar aqui o Instagram novo, né? Então, para quem também tá entrando, no Instagram aqui antigo, eu convido todos vocês, pessoal, para vocês virem pro nosso Instagram novo, que esse Instagram aqui, até o final aí do ano, ele vai ser retirado, né? Ele vai ser desativado ou excluído, né? Então, deixa eu fixar o comentário. E a gente vai falar aqui sobre como você pode se curar, né? Peraí. Como que eu fixo aqui? Ontem eu consegui fixar. Desativar, não precisa desativar. Então, gente, já fica o convite para todos que estão aqui entrando, o convite para vir para nosso novo Instagram. Peraí. Agora foi. Pronto. Perfeito. Então, aqui, deixa eu escrever aqui também como posso me curar, né? Tem alguém aí que tá buscando curar alguma coisa, gente? Contem pra mim, podem comentar aqui nos comentários, fixar, pronto, bonitinho. Live organizada e vamos tocar ficha no conteúdo que eu quero passar pra vocês aqui, porque a gente tem 1 horinha exatamente, então até 2h13, 13h14, porque eu comecei 1 minuto atrasado, porque o Instagram, esse novo, ele me bloqueia em 1 hora de live. Não tem problema, a gente consegue super falar nesse tema. Então, quando a gente fala sobre a questão de cura, né? Então, o primeiro aspecto dos 4 que eu vou passar para vocês aqui, que eu gostaria de trazer para reflexão, é sobre a conscientização. Por quê, gente? Porque muitas vezes, né? De repente, até quando eu falei esse tema, você tem aqui alguma coisa para curar, escreve e conta aqui para mim. Muitas vezes a gente pode pensar assim, não, eu tô ótima, minha saúde tá ótima, não tenho nada para curar, tá tudo bem. Porque muitas vezes relacionamos, por exemplo, a questão da cura muito diretamente relacionado com algo físico, por exemplo. Então a pessoa, a pessoa precisaria teoricamente, se acidentar,
né? Tanto numa situação mais grave quanto se acidentar, pode ser bater o dedinho do pé na quina da cama, pode ser um acidente doméstico, né? Ou seja, ela precisaria estar ali com realmente algo, né, do corpo físico avariado, né? Colocando literalmente como se nosso corpo físico fosse um produto, fosse algo material. E né? Por que é, gente? Porque além do nosso corpo físico, a gente tem todos os outros corpos e toda a nossa parte energética e espiritual. E o nosso corpo físico, ele nada mais é do que um veículo material, vamos colocar assim, só que é um material biológico, né? Que nós, seres humanos, temos para que a gente possa realizar os nossos sonhos, que a gente possa vivenciar aquilo que a gente quer vivenciar. Então, a gente tem que sim ter toda uma organização emocional, né, uma estruturação emocional para conseguir psiquicamente e emocionalmente chegar naquilo que a gente quer conquistar. E aí a gente precisa de um corpo físico saudável para realizar aquilo que a gente deseja, né? Quem tiver aqui no Instagram antigo, só lembrando que essa câmera daqui, que a gente já tá fazendo as lives e todos os conteúdos e a matéria toda, né? Como se fosse de aula, gente, né? Agora estou aqui com a matéria, o quadro tá ali, mas enfim, eu tô aqui sentada nesse local, no novo Instagram, que é esse que tá fixado aqui. Então, se você quiser assistir agora aqui, tá tudo bem, mas depois não esquece de ir pro novo Insta, tá? Então, tomar consciência, né, retomando a esse primeiro tópico, tomar consciência daquilo que a gente tem para curar. Então, sim, pode ser um aspecto físico. Poxa, eu fui na minha nutricionista e a minha glicose tá alta, eu tô pré-diabético, por exemplo, né? Ou tô com meu ácido úrico super elevado, enfim, tô com alguma questão ali realmente da parte física e eu preciso me curar disso, eu quero me curar disso, então eu vou buscar ajuda para isso, ok? É um tipo de cura, mas às vezes é uma cura emocional que a gente tá precisando. Vamos pegar um exemplo clássico, né? Quem nunca acabou um relacionamento e ficou lá super, né, chateada, né, assim, deprê, se agarrou no pote de sorvete, de brigadeiro, de seja o que for, fica lá chorando, enfim. Ali naquele momento, essa pessoa estava precisando de uma cura emocional para esse impacto, por exemplo, do término de um relacionamento, né? Então, são exemplos que estão me vindo na cabeça, aleatórios, né, Fê? Mas e normal, né? Quem nunca passou por essas questões, né? Mas, de repente, não é um término de um relacionamento, mas são outras questões que, por exemplo, a gente pode observar nas nossas relações com as pessoas, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem as nossas relações, elas são feitas, né, das nossas relações pessoais, que são amplas. Então, em que sentido? A gente tem a relação com pai e mãe, a gente tem relação com os nossos familiares, os outros parentes, pode ser com filhos, pode ser até a relação com o seu pet, né? Como você se relaciona com o seu chefe no trabalho, como você se relaciona com os seus amigos, enfim. Então, nós, até como se a gente vestisse diferentes papéis em cada um desses pontos onde estamos nos relacionando todo o tempo com pessoas. E quando muitas vezes nós, por exemplo, ficamos decepcionados com algo ou com alguém, muitas vezes a gente pode precisar também de uma cura relacionada àquela situação, né? Aquela pessoa, aquela situação que te aconteceu, né? Então, bem-vindas, meninas estão chegando, a Sara também chegou aí, todo mundo chegando, aqui a feminina, né, que tá assistindo aí. Então, sejam todos bem-vindos e obrigada por estar acompanhando. Então, gente, o primeiro passo é a gente se conscientizar de que tipo de cura que a gente precisa para nossa vida. Então, se é uma cura física, se é uma cura emocional, às vezes uma cura espiritual, porque de repente, né, várias questões, eu costumo explicar muito isso, por exemplo, quando a gente, a constelação traz muito também esse tipo de consciência, que a gente vai, a gente adquire, né, através da nossa descendência, todas as questões lá de trás, né? Então, assim, nós não somos hoje, quando a gente se olha no espelho, a gente tem dentro da gente, vamos dizer assim,
de certa forma, né, a energia também do nosso pai, da nossa mãe, dos avós, dos bisavós, dos trisavós, dos tataravós e além. Então, assim, lá atrás, de repente, né, era um outro contexto, né, histórico, mas lá atrás, se a gente tem na nossa história, né, a escravidão, ou porque alguém dos nossos antepassados foi escravo, ou porque alguém dos nossos antepassados tinham escravos, né, aí tinha as coisas de roubar terras e faz, né, um puxadinho de terra para lá e para cá, mata para roubar terras e tal. Então, gente, é a história da humanidade, é um contexto um pouco pesado às vezes de falar, mas que a gente não pode esquecer que isso aconteceu lá atrás. E aí a gente, nossa, que legal, Gabi, mas a gente está em 2021 e daqui um pouco, inclusive, a gente já está em 2022. Pois é, só que a gente tem esse histórico através dos nossos antepassados de tudo isso. Então, quando eu falo, por exemplo, em cura espiritual, que eu falei sobre isso e tô dando esse exemplo, porque às vezes alguma coisa lá atrás de um antepassado teu, ele fez e aconteceu lá, né, tocou um terror, entre aspas, e fez muitas coisas e a gente acaba carregando isso na nossa memória celular lá desse passado. Então, algo espiritual também para ser curado. Muitas vezes a gente vê, poxa, não, minha vida tá travada e tal, em vários aspectos, em várias coisas, como eu resolvo isso? Às vezes a gente tem que dar uma olhadinha nessas coisas lá de trás, gente. E outro tipo de cura que eu também, eu mesma não via como cura e depois eu fui entendendo, né, como a cura é ampla, gente, é isso que eu quero tentar passar para vocês, né. Então, outro tipo de cura, além da física, emocional, espiritual, é a cura, por exemplo, da prosperidade, né, às vezes parece que a gente fica só na cura do físico e tal. E aí, mas peraí, se você não estiver prosperando, algo tá errado aí. Por quê? Porque todos nós nascemos e somos dignos de prosperar, merecemos, né, a prosperidade, né, porque Deus, o Criador, ou como você preferir chamar, é amor, é prosperidade e a gente sabe também, por toda a história da humanidade, que tem toda a questão da culpa, dos medos, né, daquela coisa que foi muito imposto por muitas religiões. Então, ficava aquelas frases assim, ai, se você for rico, se você prosperar, você não vai entrar pro céu, não sei o que, aquela coisa. Então, daquelas crenças, né, bem pesadas. Só que, tipo, tu pode olhar assim, não, mas eu não tenho nada disso. Pois é, mas de repente você não percebe. Você talvez tenha que investigar e você acaba tendo essas crenças e aí você precisa trabalhar isso. Então, curar a prosperidade também é esse aspecto, né, de que a gente precisa muitas vezes olhar para isso. Oi, bem-vindo, Mogar, tudo bem? Lembra de me seguir nesse novo Instagram, que esse daí antigo ele vai ser excluído mesmo, tá? Então eu tô lembrando, por isso que eu entrei aqui nesse Insta também, tá? Então, gente, continuando aqui. Então, se você quer curar alguma coisa na sua vida, você primeiro tem que conscientizar-se do que é que você vai curar. O que eu preciso curar na minha vida? Poxa, e às vezes, olha só que interessante, que me veio também aqui essa ideia, né? Às vezes eu posso falei aqui várias diferentes situações, né? Aí tu pode parar e pensar assim, putz, tô ferrada, agora eu tenho que curar um monte de coisa, porque eu me identifiquei com várias dessas coisas, né? De repente você se identifica, poxa, tem diferentes áreas da minha vida que eu vou precisar dar uma olhada. Ok, se de repente você se identifica e percebe que, poxa, tem que olhar com mais cuidado para essas coisas, tudo bem, mas tenha foco. Então, assim, onde eu vou começar a mexer ali nessa cura, né? Claro que, gente, nós somos um conjunto, né, de emoções, de todo o conjunto que é a complexidade do ser humano. Então, no momento que a gente também começa a mexer para curar algo específico, né, focado na nossa vida, aos pouquinhos pode já começar a impactar na cura dessas outras áreas que você também percebeu que é importante você olhar, ok? Mas escolha uma delas, né? Por quê? Porque se o primeiro passo é você entender e conscientizar-se daquilo que você deveria curar, daquilo que é importante que você cure, o segundo passo que eu coloco aqui é que a gente tenha a vontade, o desejo, ou seja, colocar o teu querer
em jogo mesmo, né? Então, assim, e aí? Agora que são elas, agora que eu te pergunto, e aí, você quer mesmo se curar? Por quê? Porque associado à questão de cura, gente, a gente tem a correlação de muitas doenças que a gente fala, né, que elas têm ganhos, existe o ganho secundário. Então, exemplos, né? Uma pessoa, o que é o ganho secundário? Ela, em primeiro lugar, né? O ganho secundário é quando a pessoa, ela tá se beneficiando de algo por estar doente. Aí tu pode me dizer assim, poxa, mas nossa, muito complicado isso, porque afinal de contas, como que tu vai me dizer que uma pessoa lá que tá de repente acamada, que tá super mal, que tá super doente e que ela tá se beneficiando com isso? Gabriele, é isso mesmo que tu estás me dizendo? É isso mesmo que eu estou querendo dizer para vocês, gente. Por quê? Porque entendam que isso é um processo do inconsciente, então não é algo que a pessoa tem clareza, que ela tem consciência de que ela tá agindo isso, ela não age assim premeditadamente, nossa, agora eu vou ficar aqui doente, acamado por tempos, porque eu vou estar me beneficiando. Não é assim que acontece. Inconscientemente, ela pode, por exemplo, ela se colocar nessa condição de doença para que ela receba o carinho, por exemplo, de um filho, de um familiar que vai estar ali sempre à beira do leito cuidando dessa pessoa. Pode não ser uma pessoa acamada, mas pode ser, por exemplo, uma pessoa que precisa estar sempre sendo levada no médico para cá e para lá. Então, inconscientemente, como eu já disse, a pessoa não programa do tipo conscientemente, nossa, eu vou ficar aqui nessa condição, porque daí minha filha vai estar sempre aqui me fazendo mimos, né? E vai estar aqui me fazendo minha comida e tal. Não é isso, mas assim, no inconsciente dessa pessoa, ela estava sentindo uma necessidade de ser cuidada e ela acaba mantendo, vamos colocar assim, a doença. Então, assim, curar essa doença é como se tirasse uma cadeira de alguém que está sentado e a pessoa cairia no chão, né, hipoteticamente falando. Por quê? Porque ela não tem mais aquela base que ela mesma, psiquicamente, construiu essa base para que ela pudesse se colocar nela, se basear nela ali, né, se sustentar naquilo ali. Então, claro que é delicado isso, mas, por exemplo, até quem cuida e percebe, de repente, nesse exemplo que eu tô dando, de repente a pessoa cuida e percebe que pode estar rolando esse tipo de dinâmica, gente, isso é uma dinâmica familiar, por exemplo, né? Pode acontecer entre amigos, outras situações? Claro que sim. Mas normalmente na questão da doença vai ter muito uma dinâmica familiar ali. Então, claro que não é abandonar e deixar a outra pessoa de forma alguma, mas é aos poucos dar mais autonomia também para essa pessoa. E essa pessoa, o ideal é também ser trabalhada, né? Mas são exemplos, gente, que ter consciência só da cura é o primeiro passo que eu trouxe, mas não basta. Você precisa querer curar. Então, o próprio fato até de uma pessoa que tem esses ganhos secundários, né, faz com que ela não queira, ela acabe mascarando o desejo. Um outro exemplo que me veio aqui, que eu acho que ilustra bem a questão de ganho secundário e saindo um pouco da questão de uma coisa mais complexa da doença e tal que eu falei aqui, mas é a obesidade ou ganho de peso ou compulsão, né? Por quê? Os transtornos alimentares, né? A própria anorexia, a própria bulimia mais, tá? A anorexia já é um pouco mais complexo, não vou entrar nesse mérito, mas, por exemplo, uma pessoa que ela come compulsivamente, ela começa de fato a aumentar peso, ela vai, no final das contas, criando uma gordura, ela vai ficando obesa, ela vai ficando gordinha e, na verdade, essa gordura é uma capa de gordura que protege ela do mundo externo. Então, é como se fosse tudo que tá aqui dentro, no mundo interno dela, tá protegido emocionalmente. E aí, o externo dela, ela tá com a capa de gordura e essa capa protege ela dos impactos de todos, né? Isso é muito comum quando, por exemplo, as mulheres, elas têm, de repente, um trauma sexual, um abuso sexual mesmo, e elas começam a engordar muito. Não tô dizendo que todas as pessoas obesas tiveram abuso, gente, calma aí. Mas eu estou dizendo sim, que muitas pessoas, quando você vai investigar, pode ter sim acontecido um abuso sexual em algum momento, e é por isso que elas começam a aumentar peso e chegam na obesidade. Sim, bastante relacionado.
Por quê? Qual é o ganho secundário? Eu me escondo aqui na gordura, ninguém me vê, nenhum homem me paquera, eu não transo com ninguém e eu não tenho relacionamentos. É um ganho secundário, gente. Não tô dizendo que é um ganho secundário positivo, mas ele é. Então, aí entra a questão do querer. Então, assim, a pessoa que tá se beneficiando ali dos ganhos secundários, ela não vai querer normalmente. A não ser que ela passe a se trabalhar emocionalmente, ela traga isso para a consciência. Aos pouquinhos ela pode sim se libertar, tirando esses traumas, e ela pode aceitar. Outra coisa que me veio aqui, eu vou aproveitar e falar, porque nada, é muito da energia, como eu digo, gente, a energia que é de quem tá ao vivo. Claro que a energia de quem tá ao vivo é mais potente aqui no que a gente tá conversando, mas tem gente que fala assim, eu assisto depois e tal, eu não consigo, né? Às vezes fica gravado, essa série a princípio ela tá ficando, se o Instagram não der pau, ela tá ficando gravada, né? Então, eu vejo muitas vezes também, aí o que eu ia falar que a energia é essa egrégora, então às vezes é uma captação mesmo de alguma coisa que pode ter a ver com alguma pessoa que está assistindo, tanto no ao vivo quanto no depois. Bem-vinda, Bruna! Que saudade, não tinha te visto mais, mudou o cabelo? Que legal! E aqui, gente, desse Instagram aqui também, gente, lembrem-se, a Kiara, depois vem aqui para esse comentário fixado, depois vem me seguir aqui no Gabriele Tubbs, que em breve essa conta do Instagram vai sair fora, vai ser um prazer te receber no novo Instagram. Então, gente, continuando aqui, outro ganho secundário que eu falei que me veio uma outra questão aqui, sabe aquelas coisas às vezes de a pessoa começar a ter um benefício do governo? Então, esse tipo de situação também pode colocar a pessoa numa posição de ela não querer se curar de algo, né? No caso aí seria mais uma parte física, né? Não, embora tenham situações até psíquicas, né? Que a pessoa, deixa eu ligar uma luz, que eu tô com a impressão que tá tão escuro aqui. Peraí, gente. Deixa eu virar aqui pra mim, deixa eu ver se tá ligado. Ai, tá, gente, deu a luz. Pronto, estão me vendo bem? Então, essa questão de muitas vezes ter algo com a parte um ganho secundário por isso. Então, tem uma questão lá, sei lá, a pessoa deu alguma coisa na perna, um exemplo, sei lá, qualquer coisa no corpo ou na parte psíquica. Então, ela é dada como inválida, por exemplo, e ela fica recebendo do governo lá uma ajuda mensal, né? Então, que vontade interior uma pessoa dessas vai ter se ela tá ela tá sendo sustentada, ela tá sendo bancada, né? Então, ela não tem internamente, gente, lembrando de novo, gente, que são dinâmicas do inconsciente, tá? A pessoa não necessariamente ela faz, né? Pode até existir gente que faça premeditado, mas não necessariamente. Ela pode estar naquela situação e não se dá conta ali disso e tal, né? Então, esse cuidado das questões, bem-vinda, Lígia, depois dá um pulinho no Insta Novo, boa tarde, que o Insta Novo, a gente tá aqui ao vivo nele, e o Insta Novo vai ser um prazer te receber e ter te acompanhando aí, tu acompanhando o trabalho aí, a gente todos se acompanhando, todos estamos nos acompanhando, eu acompanho vocês, vocês me acompanham. Essa é a dinâmica da Era de Aquário, gente, estamos todos juntos. Então, gente, esse ponto 2 depois que você se conscientizou da cura que você quer ter e que você então identifica que você, poxa, eu preciso curar isso na minha vida, você resgata aí aquela tua vontade, aquele teu desejo de realmente eu quero me curar, né? Porque também muitas pessoas falam que eu quero me curar, mas é da boca para fora. E no final das contas, quando vai olhar bem no fundo, a pessoa não tá disposta a se curar, né? Por quê? Porque é mais cômodo não se curar, né? E ficar ali naquele mesmo lugar que a pessoa tá. Então a pessoa permanece naquela situação, muitas vezes também com o ganho secundário, e aí não resolve nada da vida dela, tá? E aí o terceiro ponto, gente, depois que você então se conscientizou que você tem algo para curar, depois que você resgatou e agora você tem aquele desejo ardente, nossa, é isso mesmo, vou me curar e vou resolver aqui a minha vida nisso.
Aí vem, né, o terceiro ponto. E como que você vai fazer isso, né? Então fica essa pergunta do como vou fazer isso. Então aqui nesse aspecto, me vieram algumas ideias sobre isso, que é o como, né? Então o como, em primeiro lugar, o que me veio é assim. Em primeiro lugar, eu acho que esse como é você acreditando que isso é possível. Então, de certa forma, a gente mesmo a gente colocando mesmo Deus acima de tudo, o Criador, né, o universo, na nomenclatura que você goste mais. Eu gosto muito de usar a fonte primordial do todo, né, porque nós viemos de uma fonte primordial, de algo maior, enfim, né, que a gente pode chamar muito, né, de uma forma geral, chamamos como Deus, mas enfim. Então, ter a fé, né, aquele otimismo, sabe aquele otimismo, né, de acreditar mesmo que aquilo é possível, de que aquela cura é possível. Isso é Júpiter, gente, isso é Júpiter. Se a gente for ligar aqui um pouco com astrologia, Júpiter, lembra Júpiter, aquele planeta gigantão que a gente tem lá no espaço? É ele. Júpiter, ele é o próprio otimismo, a própria fé, tá? Então, poxa, identifiquei que eu tenho tal situação na minha vida para curar. Bora lá, então, eu acredito que eu vou conseguir ter essa cura, eu acredito que isso é possível. Porque se em primeiro lugar você não acreditar, então pode parar, desliga a live, que nem adianta nada. Não vai adiantar. Porque assim, você pode aqui, eu sempre digo, né, e o meu trabalho aqui, o meu objetivo aqui, né, com as lives tudo, que essas lives, gente, elas podem te cair muita ficha, e uma ficha que cai, tipo assim, nossa, sabe aquelas coisas que às vezes, tipo assim, já sei, mas de repente tu escuta em um determinado momento, aquilo te abre como se abrisse um portal mesmo, porque abre um portal, gente, porque quando cai uma ficha, traz pra consciência muitas coisas. E às vezes você precisa escutar do outro, e eu sou esse outro que tô aqui para te falar algumas coisinhas, né? Então, você precisa querer. Se você mesma não acreditar em ti, não acreditar que existe uma força maior que comanda tudo isso que tá aqui, que esse mundão que a gente vive, né? Como vai funcionar a coisa? Não vai funcionar. Então, acredite, tenha essa fé e esse Deus dentro de ti. Eu tenho usado muito, agora até eu andei usando pouco, mas eu criei aquela expressão da criatura divina, né? Criatura porque somos criaturas mesmo, né? Do Criador, somos criatura de Deus, do universo, ok. E divinos porque a gente tem, né, a centelha divina dentro de nós. Então nós somos parte da criação e temos todo esse poder aí de criação dentro de nós. Então você acreditar em você mesma e que você pode sim, né, fazer a tua cura acontecer. Eu vou procurar ajuda aqui e ali de profissionais? Claro que sim. Que aí entra uma segunda etapa da cura, gente. Eu vou fazendo umas observações, porque às vezes o pessoal vai entrando aqui no Instagram antigo e eu já convido vocês que tá aqui no comentário fixado, que é o novo Instagram Gabriele Tubbs. Vai ser um prazer receber vocês todos nesse novo Instagram. E aí, dando sequência nesse como eu vou me curar. Então, no momento que você acredita em algo maior, acredita em si mesma, né? Tem essa sua conexão com a sua centelha divina, né? Com esse seu eu sou, com esse seu poder de criação. Mas ok, aí você vai precisar de ajuda aí para realizar essa cura. Tá tudo bem, né? Então muitas vezes você vai buscar uma ajuda, né? A própria parte terapêutica, então terapias naturais, terapias integrativas, né? Vai buscar também ajuda de profissionais da área da saúde, dependendo do que é que você tá buscando curar, se for uma coisa na parte física, né? Porque como a gente falou lá no início, sobre ter consciência do que é que você tem para curar, então de repente você tem para curar uma parte emocional, uma parte espiritual. Eu costumo dizer que mesmo na parte emocional, o profissional da área da saúde também vai te ajudar. Por quê? Porque se você tiver o corpo físico totalmente... se você tiver o corpo físico totalmente